Olá pessoal, vamos agora para a nossa segunda aula, né? Curva de oferta, certo pessoal? Curva de oferta ou, né, lei da oferta. O que a curva de oferta informa? Ela informa a quantidade a ser produzida, né, de um produto ou de um serviço a cada nível de preço. Ao contrário da curva de demanda, pessoal, a curva de oferta ela é positivamente inclinada, certo? Ela tem, ou seja, ela é positivamente inclinada. Quanto maior o preço, maior a quantidade produzida. Basicamente, o que a curva de oferta representa é isso. Quanto maior o preço, né, maior a quantidade ofertada. Imagine que nós tenhamos um produto com preço 1, né, a esse nível aqui. Qual será, pessoal, a quantidade demandada por esse produto? Será a quantidade 1, certo? Então, ao preço 1, nós teremos aqui a quantidade 1. Agora, imagine que esse preço suba, né, para o preço 2. Qual é a quantidade ofertada? Será ofertada. Ou seja, essa quantidade aqui. A quantidade ofertada também aumentará. Temos que entender, pessoal, que a gente aqui está olhando pelo lado da empresa, certo? O que a empresa pensa? Quanto maior o preço, mais eles querem ofertar, certo? Quanto maior o preço do produto, maior é a oferta, mais eles querem vender. Vamos ver o exemplo da Petrobras, certo? Do petróleo. Essa semana o petróleo ele teve, né, uma baixa histórica, tá? Com os níveis mais baixos de todos os tempos. No caso dos Estados Unidos, ficou até ser negativo. A Petrobras, né, diminuiu a sua produção drasticamente na maioria das suas plataformas. Ou seja, eles não querem ofertar o produto. Por quê? Porque o preço caiu, certo? Então, se o preço cai, a quantidade ofertada também cai. Ninguém quer ofertar quando o produto está barato. O que acontece quando o preço do tomate ou do leite está barato? A gente vê em várias reportagens que os produtores preferem não colher ou derramar o leite na estrada, certo? Jogar o tomate fora. Por quê? Porque não compensa eles ofertarem aquela quantidade, certo, pessoal? Então, basicamente, o que a curva de oferta mostra pra gente é quanto maior o preço, maior a curva ofertada, maior a quantidade ofertada. Quanto menor o preço, menor a quantidade ofertada. Imagine agora que o preço caia de P1, né, para P3. O preço diminua. A quantidade ofertada também cai, certo? Beleza? Basicamente é isso. Valeu. Então, pessoal, dando procedimento aqui, certo? A gente vai verificar quais são os fatores que alteram a quantidade ofertada, certo? O primeiro, pessoal, é o preço, o que a gente já viu. O preço, certo? É o primeiro fator que faz com que, né, a quantidade ofertada se altere, tá bom? A gente vai ver aqui aquele nosso gráfico, como a curva de oferta ela é positivamente inclinada. Quando o preço aumenta, pessoal, a quantidade também aumenta, ou seja, faz com que a quantidade ofertada, que a quantidade se desloque por cima da curva de oferta, ou seja, se desloca do ponto 1 para o ponto 2. Se o preço estava nesse nível, a quantidade ofertada era esse nível. Quando o preço aumenta, certo, a quantidade ofertada passa a esse nível aqui, certo? Nesse caso, a curva, né, a quantidade ofertada se desloca em cima da curva de oferta. Sempre quando a gente tratar de preço, a quantidade ofertada sempre vai se deslocar em cima da curva de oferta, certo? Ou para mais ou para menos,
certo assim? O segundo item, pessoal, é o preço dos insumos. Então, pessoal, o preço dos insumos dos produtos. Vamos novamente para o nosso gráfico aqui. O que acontece, pessoal? Quando o insumo aumenta, ou seja, imagina que a indústria de veículos, se o preço do pneu ou do aço aumenta, o que acontece? O lucro do produtor também diminui. Porque se os insumos, se o custo de produção aumenta e o preço se mantém, o que acontece? O lucro diminui. Se o lucro diminui, eles tendem a ofertar menos produtos. Agora, pessoal, o que a gente tem que entender? Nós temos que entender a questão aqui do ceteris paribus. O que significa isso? Ceteris paribus. Para os economistas, ceteris paribus, pessoal, é quando só uma variável aumenta ou se modifica e todas as outras permanecem iguais. Certo? Toda vez que se fala em ceteris paribus, ou seja, todas as variáveis continuam iguais, não se alteram, só aquela variável que a gente está falando. Nesse caso aqui, pessoal, nós só estamos falando o quê? Que o custo de produção aumentou ou diminuiu. Então, gente, se o custo de produção aumentou, o que significa? Que o lucro diminui e a quantidade ofertada cai também. Ou seja, a curva se desloca para a esquerda. Ou seja, o preço não se alterou. Então, significa o quê? Que a quantidade ofertada vai cair para Q2. Ou seja, a curva de demanda se desloca para a esquerda. Agora, imagine também que o preço dos insumos cai. Certo? Se o preço dos insumos cai, a curva de demanda, a curva de oferta, né, se desloca para a direita. Certo? Se deslocando para a direita, pessoal, o que acontece? O preço não se alterou. Então, a quantidade ofertada aumenta. Certo? Então, nesse caso aqui, se um insumo aumenta, se os insumos aumentam, o lucro diminui, a quantidade ofertada diminui. Se os insumos baixam, o lucro aumenta, a quantidade ofertada aumenta também. Se eu estou lucrando mais, eu quero ofertar mais, certo? O preço não se altera. Lembrando, pessoal, sempre do ceteris paribus. Nós só estamos alterando o que? O preço dos insumos. O preço do produto não alterou. Nesse caso, certo? A curva de oferta vai se deslocar para a direita ou para a esquerda, certo? No preço do produto, se o preço altera, a quantidade ofertada se desloca em cima da curva, certo? O quarto item, pessoal, é a expectativa. Certo? A expectativa, pessoal, imagine que o governo diga que ano que vem o Brasil vai crescer 30%. Certo? Vai crescer 10%, 20%, 30%. Isso vai criar uma expectativa para todos os produtores, ou seja, se a economia vai crescer 30%, significa o quê? Que as pessoas terão mais dinheiro. Se as pessoas terão mais dinheiro, elas vão consumir mais. Isso faz com que a curva de oferta se desloque para a direita. Ou seja, se as pessoas vão ter mais dinheiro, elas vão consumir mais, vão precisar de mais produtos. Ou seja, eles vão ter o quê? Vão ter que produzir mais produtos, certo? Então, quando a expectativa é positiva, a curva de oferta se desloca para a direita, aumentando a quantidade ofertada. Quando a expectativa é negativa, certo? A curva de oferta se desloca para a esquerda, diminuindo a quantidade ofertada, certo? O quarto e último, pessoal, item
é tecnologia. Imagina o seguinte, pessoal. Hoje em dia tem na agricultura, que corresponde ao maior PIB brasileiro, na agricultura tem a questão do plantio direto. O que é o plantio direto, pessoal? Eles plantam, por exemplo, eles plantam feijão. Quando a máquina vai colhendo o feijão, já vem máquinas plantando milho por cima. Ou seja, a tecnologia fez com que você produzisse 2 vezes ao ano, que antigamente só tinha uma produção. Se você produz mais, ou seja, se a tecnologia faz com que a quantidade ofertada seja maior com os mesmos recursos, ou seja, a curva de oferta será deslocada para a direita. Se a tecnologia diminui, ou seja, o que praticamente não ocorre, né? Você diminuir a sua tecnologia, faz com a oferta se desloque para a esquerda. O que mais ocorre é o quê? Que a curva de oferta se desloque para a direita, porque a tecnologia vai melhorando, vai fazendo com que eu produza mais com menos recursos ou com os mesmos recursos. Ou seja, se o preço permaneceu, a tecnologia melhorou, eu posso produzir a mesma quantidade, ou então quantidades maiores com a mesma quantidade de recursos. O que acontece? A quantidade ofertada se desloca para a direita, aumenta a quantidade ofertada, certo? Então esses são os 4 fatores que fazem com que alteram, né, a curva de oferta. Ok? Valeu!